João 15, versículo 13. A palavra de Deus nos diz: então veio o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-nos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou porém o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens, que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: porque irias tu também conosco? Volte e fica-te com o rei, porque és estrangeiro, e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa diante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Nosso Deus e nosso Pai querido, oramos, Senhor, em favor do estudo da tua bendita palavra. Ajude-nos, ó Deus, a mostrar para o nosso povo, para estes amados que nos ouvem e estão conosco nessa noite, a entender, ó Deus Pai, a importância de termos amigos. Ajude-nos, ó Deus, no final de tudo isso, puxar a nossa lembrança, ó Deus, meditarmos e refletirmos se os temos e se temos sido amigos. Ajude-nos, ó Deus, a compreender isso. Por Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Amados, nós, no último estudo, lá no capítulo 12, nós falamos do momento do confronto, que Davi teve, ali quando Natan vem a ele, mandado por Deus, e confronta Davi acerca do seu pecado, dizendo: tu és um homem. Naquele momento, Davi, ele mostrou que ele havia se arrependido, Deus o perdoou, mas infelizmente as marcas ficaram, e Deus disse que ele ia colher os frutos da sua desobediência, do seu pecado. E eu não quis falar sobre isso, estimulo você a pesquisar, a ler sobre isso, mas foi uma série de coisas ruins na vida de Davi. Ele perdeu o filho que Betseba deu a ele, a criancinha nasceu e logo já morreu. Um dos seus filhos, Aminon, ele começou a sentir atração pela sua própria irmã, e ele, infelizmente, possuiu ela. Isso trouxe raiva no coração de Absalão, que matou Aminon. E, irmãos, coisas terríveis começaram a acontecer. Absalão, ele se revoltou contra o pai, e ele, de uma maneira rebelde, e para desvalorizar o pai, ele possuiu as esposas do seu pai na frente de todo mundo, ou pelo menos no pátio, para quem quisesse ver.
E o que é pior, Absalão destronou Davi. Ele, por rebeldia, ele fez com que o pai deixasse o trono e saísse, e ele se apossou dizendo: eu sou o rei. Davi não vinha mais de Jerusalém. Irmãos, foi um tempo difícil. Eu imagino um dos piores momentos na vida de Davi. Ele está agora no fundo do poço, porque o seu filho tornou-se o seu inimigo. É pior do que ter Saul como seu inimigo. Agora é o seu filho o expulsa do trono e o expulsa da cidade. Eu creio que a lição já estava sendo absorvida por Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele já tinha percebido que pecar contra Deus, rebelar-se contra o Senhor, ferir o Senhor, isso realmente traz problema, acumula problemas. Mas nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, porque nós estamos aqui para ver nesta noite. Por isso que eu não quis gastar um estudo inteiro só para mostrar, irmãos, está vendo o que dá pecar contra Deus? Está vendo o que dá fazer as coisas? Não queria falar sobre isso. Só quero que você entenda: pecado não presta. Pecado é do diabo. O pecado vai querer acabar com a nossa vida. E judiou de Davi. Então, nesta noite eu quero falar sobre os amigos de Davi. As pessoas que Deus colocou na vida de Davi. Porque, amados, no momento que triste na vida do homem como foi essa, Davi teve amigos do seu lado. E, amados, isso ajuda muito, bem? Ajuda muito. E Davi teve um amigo, e eu gostaria primeiro, eu titulei ele como sendo um amigo leal. Esse homem, por nome Itai. A Bíblia diz que ele era genteu. Ele não era dos povos hebreus. O genteu, irmãos, era do povo dos filisteus. Provavelmente ele era da cidade de Gate. E a Bíblia diz que ele veio até Davi com 600 homens. Lembra quando Davi fugiu de Saul? Davi, em um determinado momento, ele foi morar lá em Gate. Não é morar em Gate, né? Na cidade de Gate. Ele morou um tempo ali. E ele fez amizades ali. E, amados, há um ditado que diz: se você quer conhecer um homem, dê a ele poder. E aí você conhece quem é aquela pessoa. Mas tem um ditado também que diz que você quer conhecer amigos, tira o poder das pessoas e deixa ela sem nada. Quem ainda ficar com ela é porque realmente é amigo. E este homem, com 600 homens que o servia, quando soube que Davi havia sido expulso do trono, expulso da cidade, o que Itai fez? Ele reuniu seus 600 homens e vieram até lá de Gate, e vieram a unir-se a Davi. Amados, momento de infelicidade traz consigo o mérito de revelar amigos. Porque no momento em que Davi estava sofrendo tanto, agora ele tem pelo menos a oportunidade de perceber, tem amigos chegando próximo a ele. Irmãos, amigo é aquela pessoa que chega quando todos nos deixam. O verdadeiro amigo, ele nos ama quando realmente nós não temos nada para oferecer. Graças a Deus por pessoas que amam, ainda que alguém esteja no fundo do poço. Davi, amados, ele não exigiu que Itai viesse a ele. Não, pelo contrário, Davi, no texto que nós lemos, olha só o versículo 19: disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Sabe por que Davi diz isso, irmãos? Porque Davi sabia que de agora em diante ele seria mais uma vez um homem perseguido. E qualquer pessoa que se unisse a Davi, tornar-se-ia o quê? Inimigo de Absalão. Porque Absalão sentou no trono, e Absalão vai começar a perseguir seu pai, ele vai querer tirar todo mundo que tentasse de alguma forma ajudar Davi. Davi sabia disso, irmãos. No passado, quando Saul perseguia Davi, lembra? Quando Saul perseguia Davi, onde passava, depois Saul vinha, e se Saul soubesse que alguém tivesse oferecido ajuda para Davi, o que Saul fazia? Ele matava.
Versículo 21. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Irmãos, cá para nós, Davi, coração triste. Irmãos, a Bíblia diz que ele está fugindo a pé. Por 2 vezes nós vamos ler que Davi está chorando convulsivamente, tristeza. A Bíblia diz que ele está descalço no deserto. E aí não tem como não se lembrar, não é verdade, irmãos? Ainda tem pessoas que imaginam que vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. Irmãos, que situação patética. Davi, pela segunda vez, saindo correndo da sua terra, e agora correndo por causa do seu filho que quer o matar, a pé, descalço, andando no deserto, sem esperança, com o coração triste. Eu fico imaginando o que não passava na cabeça dele. A Bíblia diz que ele deixou 10 das suas mulheres cuidando da casa. A Bíblia não fala sobre isso, irmãos, mas deixar aquelas mulheres lá era sinal de entregá-las ao inimigo. E eu fico imaginando o que Davi esperava de Deus. Ele poderia dizer: Deus, faça alguma coisa por mim, mas ele sabia que ele era consequência do seu pecado. E aí, de repente, vem, irmãos, um amigo e diz: mas Davi, eu vou com você. E ó, Davi, eu tenho 600 homens que vão servir conosco. E Davi vira para ele e diz: não faz isso, você não precisa disso. Davi diz: volta atrás, você e a tua família, porque diz que ele trouxe a família, e trouxe a sua família para unir-se a Davi. E Davi diz: você não precisa disso, meu amigo. Eu estou colocando meu amigo. Davi falou meu amigo, mas Davi disse: você não precisa disso, vou voltar. Mas este homem é amigo dele. E este homem diz o que para ele? Irmãos, versículo 21. O lugar em que você estiver, rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Você pensa, né, irmãos? Isso é uma bênção. Ter um amigo assim. Não é bom ter um amigo assim? Quando todos viram as costas, quando aqueles que até mais próximos de você, como no caso Absalão, filho de Davi, quando todos viram as costas, de repente chega um amigo, sabendo que você não pode dar nada por ele, embora depois Davi deu, viu lá no capítulo 18, versículo 2, 5 e 12, Davi o recompensa por isso, mas naquele momento ninguém imaginava que Davi ia dar a volta por cima. Mas aquele homem veio e disse: eu estou com você. Irmãos, há uma ligação muito grande deste homem com o seu rei. É uma boa ilustração nossa com o nosso rei. Davi foi destronado e rejeitado, mas ainda assim Itai ficou ao seu lado, mostrando: se eu quero ser seu amigo, e se eu posso fazer alguma coisa, eu quero estar ao seu lado. Irmão, Jesus Cristo, ele também foi rejeitado, mas ainda assim ele quis estar conosco e nos aceitar, amém, irmãos? Como nós somos. Ele disse: eu quero ser seus amigos. Está lá em João capítulo 15. Aí então nós vemos, irmãos, se alguém me pergunta: pastor, qual é a lição que nós aprendemos da vida deste homem por nome Itai? Olha, irmãos, eu aprendo a lição de que ele quis permanecer fiel ao seu amigo. Lembra quando Davi permaneceu um tempo lá em Gade, lá na cidade de Gade, ajudando os filisteus? Lembra que nós falamos, irmãos, parece ser loucura, não é? Mas durante aquele tempo ele desenvolveu uma amizade com quem? Com este rapaz. E essa amizade agora trouxe a Davi alento ao seu coração. Em momento algum está dizendo que Deus o abandonou, irmãos. Deus não o abandonou. Deus simplesmente estava deixando Davi provar um pouco daquilo que ele mesmo havia buscado. Mas eu quero dizer para você: o amigo foi atrás dele e quis ser fiel, ser leal,
não se separar do seu amigo, trouxe a família para estar junto. Amados, este homem, ele renunciou à sua paz, o seu conforto, a sua estabilidade, e ele veio por causa do seu amigo. Amém, amados? Então eu vejo aqui um amigo leal. Eu vejo ainda, irmãos, entre o versículo 23 e o versículo 25, 23 e 28, mais dois amigos que se aproximam. Versículo 23. Quem poderia ler para mim do versículo 23 até o versículo 28? Por favor, irmãos. Toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedrão, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis também Zadok, que ali estava, e com ele todos os levitas, que levavam a arca da aliança de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu a Abiatar, até que todo o povo acabou de passar na cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, e, se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu por bem providente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também os vossos dois filhos, Ahimaás, meu filho, e Jonas, filho de Amitai. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que venham notícias vossas. Olha só, a Bíblia diz que vieram os dois amigos, um por nome Zadok e o outro por nome Abiatar. A Bíblia diz que eles eram sacerdotes. A Bíblia diz que eles trouxeram consigo alguns dos levitas. E a Bíblia diz ainda que eles trouxeram a arca do Senhor. Lembra, a arca significava, mostrava, tipificava a presença do Senhor. Agora, amados, esses sacerdotes, quando eles saíram de Jerusalém, eles poderiam ter sido vistos também como um dos grandes inimigos para Absalão. Então agora não apenas Absalão poderia estar perseguindo Davi, mas também ia perseguir esses dois homens. E o que é que Davi diz, irmãos? Davi diz para eles: voltem, voltem. Davi, irmãos, pensou o seguinte: olha, voltem, coloquem a arca lá de novo, lá em Jerusalém. Porque pode ser que Absalão me encontre e acabe comigo. Mas a arca tem que estar lá na cidade, porque a arca não era para Davi, a arca era para o povo de Deus. Volta. E mais, vocês são sacerdotes, voltem, fiquem quietinhos lá e sirvam lá, porque vocês, entre aspas, não são meus sacerdotes, vocês são sacerdotes do povo. Voltem e sirvam lá. Irmãos, eu fico maravilhado com a atitude dos amigos e fico maravilhado com a atitude de Davi para com os seus amigos. Esses homens amavam a Davi e queriam segui-lo para servi-lo. Eles também se tornaram fugitivos de Absalão. E eles vêm, amados, com o desejo de fazer o seu melhor em favor do seu amigo. Mas, irmãos, Davi diz para eles: voltem e sirvam de lá, sejam os meus olhos ali, sejam como que fossem meus espiões ali naquele lugar. Amados, isso colocaria eles em grande perigo. Já imaginou se ao chegar na cidade, carregando a arca, Absalão ou alguém do servo de Absalão encontra eles? O que é que eles falariam para Absalão? Olha, Absalão, estes dois homens foram atrás de Davi e agora eles estão voltando, cuidado com eles. Mas graças a Deus que isso não aconteceu, amém, irmãos? Mas eles estavam dispostos a passar por isso. É bem provável que eles vão dizer: Davi, nós saímos de lá, nós carregamos a arca. É bem provável que agora também nós somos tidos lá também como fugitivos, como pessoas que foram rebeldes a Absalão. Davi, deixa-nos prosseguir. Mas não, eles seguiram a orientação de Davi. Amados, eles foram, eu coloquei aqui, amigos obedientes. Principalmente pelo fato que Davi diz: vão lá, ficam lá, sirvam lá, ser uma bênção para o povo lá. Amigos obedientes. Amém, amados? Que Deus nos ajude a ter esse tipo de amigo. Amigo que quando nós realmente precisamos,
eles estejam prontos a nos ouvir e aceitar a nossa palavra, no caso, uma palavra de prudência, naquele momento era. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a ter amigos assim, amigos que aceitam a nos ouvir quando somos prudentes. Há um momento que nós vamos ver que tem momento que nós precisamos de amigos que nos falam verdade na nossa cara. Joabe teve que dizer: não, Davi, o que você está fazendo? Você está lamentando pela morte de Absalão? Espera aí, se Absalão tivesse vivo, aí, o seu amigo que está aí estava morto, os sacerdotes estavam mortos, os outros seus amigos estavam mortos, todo mundo estava morto, e bem provável que você estivesse morto. Agora, por que você está lamentando a morte daquele que queria matar todos os seus amigos? Levanta-se e volta para o teu lugar, porque se ele está morto, foi Deus que o matou. Aí Davi teve que acordar e falar: ô, desculpa, espera aí, é verdade, você é amigo. Porque Joabe falou na cara dele: se você está lamentando pela morte do nosso inimigo, porque se o nosso inimigo estivesse vivo, nós estaríamos mortos. Os irmãos entenderam? Há momento que nós temos que ter amigo que fala a verdade na nossa cara. Mas nesse momento, irmãos, estes amigos olharam com prudência o que Davi disse para eles: voltem e sirvam lá. Vocês são sacerdotes de lá. A arca é do povo, a arca não é minha. Entenderam, irmãos? E eles entenderam, não questionaram e eles voltaram. Amém, irmãos? Amigos obedientes, humildes. Do versículo 30 em diante, irmãos, a Bíblia nos mostra amigos heróicos. Aqui, amados, a Bíblia fala sobre um homem por nome, Uzai. Versículo 30. E seguiu Davi pela encosta dos montes das oliveiras, fazendo o que, igreja? Com a cabeça, e caminhava com os pés, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando. De que forma, irmãos? Você imaginou que cena mais patética e triste? Não é? Quem é aqui, irmãos, que está caminhando descalço, com a cabeça coberta, andando e chorando sem cessar? Quem é, irmãos? É o rei. É o homem segundo o coração de Deus. E por que eles estavam assim? Alguém poderia dizer? É por causa de Absalão que o destronou. Por que Deus permitiu Absalão destronar ele, irmãos? Pecado. Porque é o que o pecado quer fazer. É por isso que Deus permitiu que isso fosse registrado. Ele não estava só chorando, não. Ele estava chorando, eles chorando, sem cessar. 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Sabe quem que é Aitofel, irmãos? Lembra quando perguntaram? Davi disse: quem é aquela mulher se banhando? Aí falaram: olha, ela é neta de Aitofel. Ela é filha de Urias, neta de Aitofel. Aitofel, irmãos, era conselheiro de Davi. Aitofel, irmãos, agora quer vingar a desonra da família. E ele, Aitofel, agora se uniu a quem? A Absalão. E agora as pessoas dizem para Davi: Davi, Aitofel se uniu a Absalão. E Davi sabia que Aitofel tinha conselhos sábios. E agora o temor dele aumenta ainda mais. Versículo 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquito, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe a Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel, e
não estão ali contigo Zadok, Abiatar, sacerdotes? E será todas as coisas que ouvires da casa do rei, farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes. Eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Usai, pois, o que diz a Bíblia, irmãos? Veio para a cidade, e Absalão entrou em. Uma coisa é Davi dizer para os dois sacerdotes: voltam para a cidade e continuem servindo lá no templo e servindo o povo. E se vocês virem alguma coisa diferente, me mande avisar. Outra coisa é Davi dizer para Uzai, volta para lá. Irmãos, Uzai voltar para lá. As pessoas sabendo que Uzai tinha vindo ajudar Davi, era morte na certa. Mas Davi disse: volta e chegue até Absalão. Diga: Absalão, assim como eu servi o seu pai, eu vou servir você, vou ser leal a você. Irmãos, pode ser muito bem que Absalão não acreditasse e fizesse o quê? Cortasse o pescoço dele, o matasse. Mas esse Uzai, irmãos, ele simplesmente, na hora, ele aceitou e ele voltou. E voltou para a cidade. A Bíblia diz que ele era amigo de Davi, irmãos. E pela amizade que ele tinha, ele não relutou, ainda que isso poderia custar-lhe a morte. Os irmãos estão entendendo que apesar de toda a tristeza, de todos os problemas, irmãos, Deus ainda estava ajudando Davi e colocando pessoas ao seu redor para que pudesse abençoar a vida dele. E de certa forma Deus ia cuidar dessas pessoas que estavam sendo usadas para cuidar de Davi. O tempo que Davi esteve lá entre os filisteus, fez amizade com Itai. Itai agora seria um amigo de Davi. O tempo que Davi reinou, Davi teve homens que o serviram, entendendo: olha, Davi é um homem de Deus. Tanto é que os sacerdotes vieram e carregaram a arca consigo. Mas Davi disse: não, volta para lá e continua servindo o povo. Agora Davi disse: não, volta lá e confunda os conselhos de quem, irmãos? Daquele Aitofel, que pode ser que vai dar conselhos sábios para Absalão para querer me matar. Volta lá e confunda os conselhos de Aitofel. E Davi, irmãos, disse para Uzai: vai, confunda. Uzai assim o fez, colocando a sua vida em risco pelo seu amigo. E a Bíblia nos diz, irmãos, lá no capítulo 17, versículo 15. Olha lá, 2 Samuel 17, 15. Aí agora Uzai já chegou lá, né? Encontrou os dois sacerdotes que já estavam lá, Zadok e Abiatar, né? E disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Ou seja, eu desviei os conselhos de Aitofel. Eu aconselhei diferente. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passe nessa noite nas campinas do deserto, logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Abiaas junto à fonte de Rogel, e foi uma, irmãos, a Bíblia nem diz o nome, mas foi uma criada, e lhe disse. E eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podia ser visto entrar na. Deus está usando amigos, irmãos, para poder avisar Davi. Viu? Uzai foi e enfrentou. Poderia ser confundido, mas ele confundiu o que o outro havia aconselhado a Absalão. E agora Uzai chega para os sacerdotes e diz: olha, dá um jeito de avisar Davi. Por os homens não poder chegar lá, uma criada o fez. E avisou Davi: olha, Davi, não fica ali, sai. Foi um ato heróico. Então
28. Lembra? Davi está correndo, Davi está fugindo, Davi foi avisado, não dorme nas campinas, porque Absalão vai te pegar, atravessa o riacho e continue. Versículo 27, e capítulo 17, 2 Samuel 17, 27. E sucedeu que chegando Davi aonde, irmãos? Manaim. Lembra dos acampamentos? Manaim. Aí a Bíblia diz que lá em Manaim sobe. Eu tenho dificuldade com esse nome, irmãos. Sobe mesmo, né? Sobe. Filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e de Barzilai, o Gileadita de Rogerim. Aqui fala mais 3 nomes: este sobe, Maquir e Barzilai. O que é que esses homens fizeram? Versículo 28. Tomaram, para Davi e os seus amigos, os seus servos, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas e mel e manteigas e ovelhas e queijos de vacas e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está o que, irmãos? Faminto, cansado e sedento. Então Deus usou amigos leais, Deus usou amigos, irmãos humildes, amigos obedientes, amigos heróicos, e Deus usou estes amigos, e eu coloquei úteis. Lá em 1 Samuel capítulo 11, eu tenho que mudar para você ir lá. Esse sogro, irmãos, ele era um amonita. E houve um momento em que Davi, na vida de Davi, estando lá, Davi foi humilhado pelos irmãos dele, mas ele tornou-se aliado de Davi e apoiou Davi agora, servindo comida para ele e para os seus amigos. Esse tal de Maquir, a Bíblia diz que ele é lá de Lodebar. Sabe onde é Lodebar? Lodebar é o lugar onde abrigou e cuidou da vida de um homem chamado Mefibosete. Lembra quem era Mefibosete? Filho do amigo de Davi. E bem pode ser que este homem, por nome Maquir, ao saber que Davi honrou o Mefibosete, pegando o Mefibosete e colocando na mesa para comer todos os dias, sendo que ele, Maquir, havia cuidado de Mefibosete quando ele estava lá em Lodebar. Aí Maquir disse: não, Davi cuidou do meu amigo Mefibosete, eu vou lá dar comida para ele também. Amém, irmãos? E esse outro, por nome Barzilai, irmãos, em 1 Samuel 19:32, a Bíblia diz que ele tinha 80 anos, mas ele quis ajudar a Davi. Ele serviu a Davi com a sua vida, com a sua velhice e com os seus bens, porque ele era rico. E o mais interessante, esse lugar, irmãos, Manaim. Sabe o outro lugar onde a Bíblia fala sobre Manaim? Gênesis, capítulo 32, quando Jacó, lembra? Está caminhando por ali, e a Bíblia diz que Deus providenciou anjos para servirem Jacó. Manaim ficou conhecido o lugar onde Deus cuidou, o acampamento que Deus cuidou do seu servo, mandando anjos para o servir. Aonde que Davi está agora, irmãos? Chega a arrepiar. Davi fugindo, onde que ele vai parar? Em Manaim. Por que, pastor, Manaim? Porque Manaim era o lugar onde Deus mandava anjo para cuidar do seu servo. E quem é que Deus levanta para cuidar do seu servo, irmãos? Um rapaz por nome Sobe, que é dos Amonitas. Os Amonitas foram inimigos do povo de Deus, mas Davi, no tempo que teve lá, Davi foi bom para ele, e ele agora vem cuidar do povo, do homem de Deus. Maquir, lá de Lodebar, lugar do nada, lugar onde que abrigaram Mefibosete.
Maquir e Barzilai. Alguém olha para um senhor de 80 anos, não dá a mínima para ele. Quem era Barzilai? O homem velho que quis cuidar do rei. Amém, irmãos? Tudo porque Deus estava abençoando o homem de Deus. Amados, este é o amigo também que nós temos. Um amigo que cuida dos seus amigos. Amém, irmãos? Deus cuidou do seu filho. E eu termino. 2 Samuel capítulo 19. Vamos ler, tá bom? 2 Samuel 19, versículo de 1 a 8. Quando você lê em casa todos esses capítulos, do 15 até o 19, é interessante a história. Chega no 19, Absalão agora já é morto. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por quê? Uai, alguém diria: uai, tá certo, ele morreu porque ele está chorando porque Absalão é quem? É filho dele. Absalão destronou Davi, Absalão queria matar Davi, Absalão correu para matar Davi, Absalão tinha um cabelão grandão, e ao correr os cabelos se embaraçaram com as árvores, ficou pendurado, e alguém foi lá e matou ele. E Davi está chorando, que não para de chorar mais. Davi contra Absalão. 2. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às fortaleças da cidade, e como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Irmãos, eu sinceramente, os irmãos às vezes já perceberam, eu tenho uma certa dificuldade em aceitar pessoas que é muito melosa. Eu tenho uma certa dificuldade. Melancólico, eu dou uns cutucão nos jovens aí, nos adolescentes, que tem um comportamento meio desanimado, eu tento dar um choque neles, porque ó, se crescer desse jeito, vai ser o tal do Davi aqui, o Davi está lá, pastor, é filho dele, mas tem que estar assim desse jeito, chorando, ele não para mais, ele está lá, ele está. Lembra que jeito que estava no deserto, irmão? Caminhando, chorando sem cessar, tá bom, tá fugindo, mas para de chorar, miserável, você é homem, miserável. 5. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: graças a Deus por Joabe, hoje envergonhaste o rosto de todos os teus. O Davi, você está envergonhando todo mundo com essa sua atitude aí. E quem é Joabe, irmãos? É o último amigo de Davi que eu estou falando aqui, tá bom? Ele é amigo, mas ele chega para Davi, a tua atitude, você está envergonhando todos os teus homens, você está envergonhando todo mundo, os teus servos, você está envergonhando aqueles que livraram hoje, quem, irmãos? A tua vida, e não a vida sua também, a vida de quem? Dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos o quê? Mortos, estaria o quê? Irmãos, Joabe foi duro, hein? Eu acho que Joabe guardou no coração aquela vez que Davi disse para ele: Joabe, vai lá na frente, coloca Urias na frente, e quando você vê que a cidade é forte, tem guerreiros fortes, coloca Urias e tira para trás, afasta e deixa matar. Daquela vez, Joabe não falou nada, mas dessa vez, eu acho que ele estava engasgado. E agora ele vê o rei lamentando, parecendo uma maniquinha, chorando. Aí ele fala: Davi, peraí, você está chorando por causa do inimigo? Então você está querendo dizer o seguinte, Davi:
tratamento de choque. 27. Levanta-te, pois. 7. Versículo 7. Levanta-te, pois, agora sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo nesta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram a saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está, o que, irmãos? Assentado à porta. Então todo o povo veio apressar-se diante do rei, porém Israel havia fugido cada um para a sua. E aí depois vamos falar que o rei volta para Jerusalém, tá bem, irmãos? Mas vocês conseguem visualizar a história ou não? Às vezes tem que ter amigo assim. Amém, amados? Amigos que... Davi precisou de um amigo que viesse e falasse: olha, eu estou com você, se você morrer eu vou contigo. E aquilo lá foi valendo, Davi estava chorando. Davi teve amigos que eram sacerdotes, que vieram dizendo: olha, nós trouxemos a arca, entre as, como se fosse, pode proteger. Davi disse: não, a arca do povo de Deus, volta para lá, continue servindo, como o ofício de vocês são sacerdotes, ficam lá. Davi teve Uzai, que foi um amigo, poderíamos dizer, né, que heróico, mas Davi diz: volta lá e serve como conselheiro de Absalão e confunda os conselhos de Aitofel. Davi teve amigos que o serviram e deu mel, deu tudo para comer. E diante de tudo isso, irmãos, Davi ainda está lá, chorando, lamentando, ele não para de chorar mais. Eu imagino, irmãos, aí Joabe diz: para, levanta agora e sai a porta. Sabe por quê? Porque esse povo que segue você está precisando de ver o rei com atitude. Amém, irmãos? Conversando com o irmão Carlos, ele falou uma coisa interessante. Ele disse: sabe por que o leão ele é o rei da selva? Não é por causa de força. O elefante tem mais força do que o leão. Ele falou: ele é mais forte por causa de atitude. Eu falei: Carlos, está certo. O leão ele é o rei por causa de atitude. Porque era para ser o elefante. Então, Davi estava sem atitude de rei. E aí, Deus usou quem, irmãos? Um amigo, para dar um choque nele. Bem sábio foi o que o sábio escreveu em Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelos amigos. Então, que Deus nos ajude a entender nessa noite esta lição, irmãos. Que Deus nos ajude a entender. Somos abençoados quando nós cultivamos amigos. Na sua trajetória, faça amigos. Faça amigos. Nós vamos precisar deles. Na sua trajetória de vida, seja amigos. Pessoas vão precisar de você. Eu estou orando para que daqui a algum tempo alguém dê testemunho para nós. Olha, como é que você veio para a igreja? Como é que você foi salvo? Aí a pessoa dizia: olha, eu tinha um amigo por nome Fábio. E o Fábio era meu amigo, um dia convidou-me para poder ir ao culto do amigo lá na igreja dele. E eu fui aquele dia, e eu ouvi a palavra de Deus, e eu fui salvo pelo convite do meu amigo. Que Deus use as nossas vidas, irmãos, para estar registrado, não na Bíblia, né? Mas para que os nossos nomes fiquem registrados na vida e na história de alguém lá no futuro, por causa do nosso gesto de amor e de amizade, levar alguém a conhecer Jesus como Salvador. Grandes lições acerca de amizades. Amém, irmãos? Você não precisa fazer o que os teus amigos que não são salvos fazem. Temos que fazer a diferença na vida deles. Amém, irmãos? Porque em algum momento eles vão fazer diferença em nossas vidas. Eu creio que Deus pode usar amigos para abençoar as nossas vidas. Guarda nossa cabeça, fechar os olhos e vamos